Mais uma participação aqui no nosso Aconteceu na Expo. Que alegria nós estarmos aqui hoje, nesta temática mais especial possível nesse tempo que a gente está vivendo, que é a questão da fertilidade. O milagre da gravidez para quem não pode ou está tendo dificuldades para engravidar é realmente uma situação muito real nos tempos de hoje. E nós estamos recebendo aqui ela, que é a doutora responsável por muitos nenenzinhos nascidos no Brasil e fora dele, que descobriu, ou melhor, foi inspirada para apresentar para as pessoas diversos caminhos para possibilitar uma gravidez que poderia ser impossível ou difícil. E é com muita alegria que nós recebemos, ela está lançando o livro dela, Fertilidade, aqui na Expo Católica também, através da editora Ângelos, doutora Thalita Mello. Ela está aqui. Seja bem-vinda, que alegria, que bom ter você aqui conosco. Obrigada, Guto. Eu estou muito feliz hoje, porque o nosso filho, né, um dos nossos filhos aqui sendo concretizados. Esse livro que tem o nome de Fé, Fertilidade, porque ele vem justamente da minha experiência pessoal. Né? Eu sou casada com o Léo Dominus, teólogo, diácono, há 10 anos. Sim. E como casal abertos à vida, a gente sempre esperou a chegada dos filhos. E eu casei já com 35 anos, que é considerada velha demais para engravidar. Sim. E eu sou ginecologista. Então eu sei que na ginecologia, uma mulher que engravida, que tenta a gravidez com 35 anos, já existem muitos riscos, né, gestacionais e para a própria infertilidade. E aí quando a gente casou, a gente ficou aguardando esses filhos chegarem e não aconteceu. Aos 35, 36, 37, com 38 anos, eu consegui engravidar pela primeira vez. E o que aconteceu? Eu perdi esse bebê. A minha perda gestacional, ela foi acolhida com muito descaso, infelizmente, pelos meus colegas. Como se dissesse, é normal perder 38 anos. Exatamente. E aquilo me marcou muito, porque ao fazer ultrassom, a médica disse para mim: olha, eu sinto muito, você caiu numa estatística. Ela queria dizer que 1 a cada 3 mulheres perdem os seus bebês. De fato, é uma estatística médica. Mas ali, eu estava como uma família. Eu não estava ali como médica, eu estava ali como uma mulher que estava ansiosa para escutar a vida, o som da vida do seu filho. E ela tratou aquilo ali como se fosse um número. Meu filho não é um número. Meu filho é uma alma que Deus enviou pra gente. Ele precisa ter nome, ele é realmente uma pessoa. E aquilo mudou toda a nossa vida. Porque daquele dia eu pensei, gente, nenhuma mulher que pode sofrer um aborto ou que deseja engravidar pode ser tratada como um número. Nós não somos uma estatística na medicina. O normal é engravidar, gestar e ter o bebê nos braços. O que sai fora dessa normalidade não pode ser considerada normal, banal. E é assim que muitas vezes a medicina é tratada nós mulheres tentantes. Então eu comecei um movimento de tentar buscar essas causas. Porque a medicina falava, isso acontece, não tem o que fazer. Só que eu fui perdendo um bebê aos 38, perdi o segundo bebê aos 39 anos, perdi outro bebê aos 40 anos e perdi um outro bebê aos 41 anos. E aí a medicina disse o que para mim? Olha, eu sinto muito, você não vai conseguir engravidar, você só pode engravidar com fertilização in vitro, é impossível a sua gravidez, e você precisa ter óvulos doados de outra mulher para engravidar. E eu, como médica, entrei naquele dilema. Eu sou católica, eu não vou me submeter a nenhum método de fertilização. A medicina só me tem esse recurso, então vai ser assim. Mas, estudiosa que eu sou, eu comecei a estudar sobre fertilidade, que é o nome do livro. A fé, o que a igreja diz, quais são os santos, o que a Bíblia diz sobre os casais estéreis na Bíblia. E ao lado da medicina, a fertilidade, não os diagnósticos, os tratamentos, mas de fato o que uma mulher faz engravidar. Então eu encontrei os hábitos de vida, encontrei alimentação específica, suplementação, atividade física, vários aspectos biológicos que fazem essa mulher engravidar de forma natural, espontânea, que eu queria, mas também a fé. Porque na Bíblia existem vários casais inférteis, de infertilidade de longa data, assim como eu, e com mais de 40 anos. E eu vi que existia ali
algo muito especial, que eu poderia estudar, que eu poderia meditar. E o meu marido, que é diácono e também teólogo, a gente se uniu nessa oração. A gente começou a meditar as mulheres estéreis na Bíblia e de repente a gente começou a postar isso, fazer lives, publicar. E foi muito importante que muitas mulheres começaram a se sentir tocadas, vendo que é possível sim você manter a fé e a esperança na fertilidade, através de aspectos físicos, claro, mas também resgatar a fé e a perseverança. E foi então que começou a nascer um grande projeto, que se chama Programa Conceber. O Programa Conceber é um projeto que eu desenvolvi justamente isso, ensinando as mulheres a se alimentar melhor, a mudar o estilo de vida, mas também ter um pilar profundo de fertilidade. E isso foi crescendo, a ponto da gente, hoje a gente tem assim, mais de 10 mil mulheres que conseguem viver essa fé de uma forma plena e essa fertilidade, melhorando o aspecto da saúde, mas também o fortalecimento da fé. Porque eu descobri algo muito importante, que Deus, Ele vai dar o filho quando Ele quiser, a gente não consegue. Mas a jornada da infertilidade, ela tem um único sentido, que é o sentido da transformação. Do viver no deserto é o viver da transformação. Então as mulheres, elas tinham muito desejo de engravidar e se sentiam muito injustas. Por que Deus não me dá filhos? Por que Deus me tira os filhos? Eu passei por isso também. Eu passei por essa negação. Nossa, por que Deus é injusto? Né? Todas as mulheres engravidam, eu ajudo outras mulheres a engravidar. Mas será que eu não vou receber essa graça? E eu fui entender algo muito importante, que esse período era o período para eu buscar ser mais santa, a santificação. No casamento, como mulher, como profissional. E transformar o meu trabalho como médica numa grande missão real. Algo de fato que fosse transformador para essas mulheres. Sim. Que são acolhidas de forma muito indigna. E principalmente mulheres católicas que não têm o que fazer. Porque na medicina, se você não engravida, é fertilização. Apenas. Não tem outro caminho. E com esses métodos naturais de restabelecimento da saúde reprodutiva, eu pude oferecer um novo caminho de transformação para essas famílias. E isso, então, hoje a gente tem muitos casais que engravidaram espontaneamente quando entenderam que esse processo de interiorização, ele é físico, ele é metabólico, mas também ele é espiritual. E assim, eu tenho já publicado nas minhas redes, eu tenho muito material de medicina, né, de como se alimentar, como fazer atividade física, como suplementar, mas eu não tinha nada ainda espiritual do ponto de vista da fé. O Léo, meu marido, diácono, ele tem já um curso de fertilidade bíblica, que é um dos cursos mais assim, aceitos e de interesse desse público. E a gente falou, nossa, tá aí, vamos unir, eu e ele, a medicina e a fé, e vamos criar esse livro. Então a gente medita todas as mulheres estéreis na Bíblia, e todas as mulheres estéreis, elas têm um fundo de algum diagnóstico médico, é muito interessante. Como que Deus, Ele age de todas as formas. Então, eu hoje como médica sei que todos os diagnósticos que eu vou receber no meu consultório, eu consigo indicar, olha, você precisa meditar Abraão, sabe assim? É incrível isso. Então, a gente traz essa espiritualidade, por isso fertilidade, fazendo com que então esses pilares da saúde física, emocional e espiritual estejam em alinhamento para que esse casal possa gerar o filho tão desejado e sonhado. Olha só, quando se fala, eu estou dando uma olhada aqui no livro, gente, é impressionante, eu já escutei muitos testemunhos de pessoas, é recorrente se colocar uma chancela de impossível engravidar pela medicina, e você já escutou muita gente que engravidou a partir do método e do entendimento do que significa ter fé numa possível fertilidade? Exatamente. Então, eu sou meu primeiro caso. O que aconteceu? Como a medicina aos 41 anos, ela disse que era impossível a minha gravidez, e com todo esse conhecimento, esses pilares, eu consegui engravidar naturalmente aos 42 anos. Olha. E o meu bebê chegou aos meus braços, o Augusto. 6 meses depois, 6 meses apenas, eu consegui engravidar naturalmente de novo, aos 43 anos. E tive o meu bebê nos braços. Olha só. Depois, aos 45 anos, eu engravidei novamente. 45 anos.
Mas ele foi para o céu junto com os irmãos. Mas assim, eu entendo hoje essas perdas como uma grande oportunidade de ter filhos santos no céu, porque afinal os filhos, né? Sim. Os filhos nos são agraciados para que a gente possa os santificá-los. Então eu entendo que eu já santifiquei 5. Olha como Deus me exige a minha santidade para levar os meus outros 2 pequenininhos para o céu também. Então eu entendi que a perda, que a gente usa como esse nome na medicina, o aborto, não é uma perda, ele é um ganho. Você tem o sangue da sua família tocou o céu. Então esse olhar católico, esse olhar transcendental é o que cura os corações de todas as mulheres que perderam os filhos, para que elas possam continuar perseverando até conquistar esse bebê nos braços. Eu vi aqui que tem os 7 pilares da fertilidade. Isso. Quais são esses 7 pilares? Eu quero saber desses 7 pilares. Pode-se dizer que aqui a gente vai falar sobre várias coisas antes, mas talvez a base daquilo que seria o trabalho que você realiza, esses 7 pilares? Exatamente. Então, primeiro a gente tem, o primeiro pilar chama de detoxificação celular, porque nós mulheres já nascemos com os nossos próprios óvulos, então a gente não se multiplica óvulos igual os homens, que tem uma replicação diária. Certo. Então, se tudo que existe dentro de mim, desde o meu nascimento, passou pelos meus óvulos, tem uma impressão ali genética, uma expressão celular, eu preciso limpar tudo isso. E eu preciso limpar isso em todas as esferas de hábitos de vida, reduzir contaminações, metais pesados, produtos químicos da parte alimentar, muita exclusão de muitos produtos químicos, mas também um detox de pessoas também, sabe, se livrar de pessoas... Eu não queria ficar longe da minha sogra, não, eu também não vou engravidar, então tipo eu posso continuar perto dela, não, brincadeira. Mas você está falando de sogra, é muito interessante, porque tem sogras que falam assim, você é uma árvore seca, você não me dá filho. Nossa, sério mesmo? É verdade mesmo? Isso. Eu até coloco no meu então livro eu tenho assim, razão, não, brincadeira. Eu coloco isso. Brincadeirinha, vai lá, passa. Desculpa, eu não vou atrapalhar mais, vai lá. Eu coloco isso, os testemunhos de mulheres. Mas detox de pessoas? Olha. Então, detox de situações. Então, muitas mulheres não engravidam, Guta, assim, por um aspecto emocional. O que é o aspecto emocional? São mulheres que, assim, foram tolhidas, do tipo, você não vai engravidar porque você não é merecedora, porque você... tem que cuidar, você trabalha demais, ter filhos hoje é muito difícil, ter filhos hoje gasta muito dinheiro, esse mundo de hoje não merece ter filhos. Então são pessoas, que Deus esse termo tóxica, né? São pessoas que plantam essa aridez, sabe, nesse terreno que precisava ser fértil, que precisava ser acolhido, que precisava ser arregado, sabe? Aí os familiares ou profissionais falam, você nunca vai engravidar. Então, é muito difícil trabalhar com fertilidade, onde o mundo inteiro está falando que a gente não deve engravidar. Que deve falar assim, olha, você teve um aborto, que bom, você se livrou de um mal, porque esse bebê provavelmente devia ter síndrome, sabe? O mundo hoje é muito antinatalista. Então, e a gente mesmo, às vezes, a gente vê alguém que perdeu um bebê, a gente não tem sentimento nenhum, e fala, sinto muito, tal, mas a gente não tem noção do quanto é o vazio de ser um caixão vivo, que é o que eu sinto quando eu perdi meus filhos. Eu estaria aqui conversando com você, mas eu sentindo que tem um bebê morto dentro de meu filho, é muito, muito pesado. Mas, ao contrário, quando a gente vê a espiritualidade católica trazer isso, trazer como que a gente pode vivenciar essa jornada de uma forma mais leve, mais positiva, melhorando, sendo uma pessoa cada vez melhor, isso muda o jogo, isso muda a mulher. E aí que começam os milagres, entende? Quando você me perguntou se eu já vi muitos milagres acontecendo em que a medicina de fato diz que é impossível. Mas quando essa mulher entende que Deus, Ele realmente tem esse poder do milagre e faz isso acontecer baseado nessas orações, nessas meditações e nessa mudança matrimonial, sabe? É muito lindo ver esse bebê sendo gerado nesse impossível da medicina, mas nesse possível de Deus. E muito interessante que todas as mulheres estéreis na Bíblia, todas elas geraram os maiores homens na Bíblia. Então, Jacó, Isaac, Daniel, todos eles. Então, a esterilidade na Bíblia vem justamente para mostrar que desse campo infértil vai ser gerado um homem de grandes descendências, nações.
Então, por isso que a nossa proposta é que nenhuma pessoa desista do seu grande sonho, que todas as mulheres possam perseverar, por mais que seja difícil, e é difícil mesmo. Os grandes sonhos são muito difíceis, mas essa cruz que a gente carrega não pode ser uma cruz de sofrimento, sabe? Do olhar do vitimismo, Deus não me deu filhos, não, mas uma cruz de força, de que eu sou uma perseverante, eu vou lutar até conseguir conquistar. Porque não há sacrifício sem cruz, não é possível. Mas de uma forma leve, de uma forma de muita fé e transformação. Então, o primeiro pilar é o detox. Exatamente. De pessoas e... O que a gente pode citar? Eu estou lendo aqui, por exemplo. Vamos lá, então. Eu tem bastante coisa, hein, gente? O primeiro pilar é o detox, então. O segundo pilar é a nutrição. Imagina um terreno... Mas só um pouquinho. Detox aqui nós estamos falando... A gente está falando aqui, Posso até citar aqui. Sim, pode citar. Gente do céu. Plásticos com BPA. Quem que vai imaginar isso? Que a pessoa tem que evitar ali, né? Produtos de limpeza com solvente, gente, desodorante com alumínio, tem muita agrotóxico. É uma lista, gente. É um detox mesmo. Isso, é uma muita retirada. Água. Olha só. Então, mas nós não vamos falar tudo 100% aqui, porque e também aqui talvez cada caso também vai ser um caso. Às vezes você pode perceber que uma pessoa faz algo que você vai ter que designar, não é? Mas todas as mulheres que desejam a gravidez precisam passar por esses passos, que é o primeiro detox, então retirar todas essas contaminações ambientais, por exemplo, o plástico que você me perguntou. Sim. Porque quando a gente aquece o plástico, ou no micro-ondas, ou na própria garrafinha de plástico que fica dentro do carro aquecida, ela libera uma substância química chamada BPA, né, que é bisfenol. Então, essa substância ela tem capacidade de ir lá dentro do óvulo e fechar o óvulo, diminuir a qualidade desse óvulo. Olha aí, amor, tá vendo aí? Isso já são estudos muito consagrados já. Então, quando a gente não é só o bisfenol do plástico, são materiais que estão contendo em produtos de beleza, em hidratante, em esmalte, tudo isso a gente ensina como trocar esses contaminantes, por exemplo, mercúrio, alumínio, vamos pôr o alumínio que tem no desodorante. É um dos piores contaminantes para a fertilidade, porque de fato ele bloqueia toda a ação ovariana. Então uma mulher que quer engravidar, ela não pode usar desodorante de alumínio, tem que trocar por um desodorante sem alumínio. Então ela vai substituir o plástico por vidro, por exemplo, ou outros metais que não contêm bisfenol. Então esse é o primeiro pilar chamado detoxificação. Agora que eu limpei o terreno biológico, eu vou nutrir com a nutrição para a fertilidade. Então, existem alimentos específicos que melhoram a qualidade ovariana. Então, existe uma alimentação específica para isso. Depois, eu vou colocar suplementos, que são vitaminas, como um terreno biológico. Eu limpo, agora eu coloco nutrientes, coloco a alimentação, né? Eu vou nutrir esse terreno. Depois da nutrição, a gente tem o pilar dos hormônios. Certo. Porque todos os hormônios que vão fazer a ovulação, a manutenção do crescimento e desenvolvimento do bebê, tanto para o homem quanto para a mulher. Depois dos hormônios, que é o terceiro pilar, a gente tem o sono reparador. Porque toda a fertilidade é mediada pelo sono. Toda a fertilidade. Então, uma mulher que é estressada, que não dorme, que fica até a noite no celular, ela terá problemas de fertilidade ou algumas dificuldades de engravidar ou intercorrências gestacionais. O principal hormônio para engravidar só é produzido à noite. Porque o ser ele é muito biológico, eu preciso descansar para reproduzir. Só é produzido à noite? É só produzido. O principal hormônio? O principal hormônio. Qual que é o nome? Progesterona. Progestação. Progesterona. Ele é produzido à noite? Ele é produzido à noite. Então, imagina só, uma mulher que vai engravidar, que vai carregar 9 meses um bebê, ela precisa estar descansada. Ela precisa dormir bem. E hoje, com essa dificuldade de engravidar que você relatou no começo da nossa entrevista aqui, foi justamente por isso. As mulheres hoje estão muito estressadas. E todo mundo sabe isso. Mas como desestressar? Então, existem estratégias específicas para dormir bem. Então, a gente ensina também. O outro pilar é a atividade física, que é um pilar de senso comum. Mas por que na fertilidade ele é tão importante? Porque ele faz o quê? A pelve ficar com vasodilatação, levar os nutrientes, melhorar o fluxo menstrual, que é muito importante. Então, a atividade física, ela não é apenas por ser saudável, mas ela tem ações específicas na fertilidade. Então, também existem exercícios específicos para melhorar essa mobilidade pélvica, que pode ser ensinado de forma muito simples e fácil, que toda mulher pode fazer em casa. Olha só. E outro pilar também, a gente está no quinto pilar, o sexto pilar é o equilíbrio emocional e espiritual, que a gente falou aqui mais. Vocês colocam também a espiritualidade. E por último, a fertilidade masculina.
Porque 50% da dificuldade do casal de engravidar é do homem e 50% da mulher. Olha. Nós mulheres achamos que é a mulher que não engravida, mas na medicina é 50% por homem e mulher. Então a gente orienta algumas estratégias de hábitos de vida para o homem melhorar também essa qualidade espermática. Porque o homem, ele produz novos espermatozoides todos os dias. Então é muito mais fácil melhorar a saúde do homem do que a da mulher, porque ela já nasceu com todos os óvulos. Então tá ali, aquela reserva oxidada, inflamada. O homem não. Então quando a gente alia o homem junto nessas estratégias, o casal ele tem uma chance dobrada de engravidar. Entende? E a mulher atualmente, ela se sente como ela, a árvore seca. E não. Mas quando a gente une isso, todos esses pilares, essa chance aumenta em 5 vezes as chances de... 5 vezes? A chance dessa gravidez. A partir do momento que a pessoa tem esse livro, sim, ela consegue fazer um caminho pessoal de aumentar a sua chance de engravidar, caso ela tenha alguma dificuldade? Com o livro, ela só vai trabalhar mais o pilar da fé. Certo. Né? Para fazer todos esses pilares, existe o programa Conceber, certo, que é o programa o qual eu mentoro as minhas alunas. Certo. E lá, sim, ela vivencia detalhadamente cada um desses pilares com profissionais específicos. Como que você dá conta de tantas mulheres que devem procurar você? Não dá conta mais de atender, né, Diácono Léo? É complicado, né? Que até online a demanda é muito grande. Como que você faz? É uma ótima pergunta. Hoje eu me dedico praticamente 100% para atender as minhas alunas do programa Conceber. A gente hoje somos mais de 10 mil alunas, então elas tomam todo o meu tempo. E no consultório eu atendo pouquíssimas pessoas que já são minhas pacientes antigas, sabe? São aquelas que... as minhas pacientes especiais. Então no consultório eu ainda atendo muito pouco. Agora o conceber de fato é minha grande paixão, é minha grande missão. Porque dizem que cada ferida curada transforma numa missão. Sim. Então eu transformei a minha ferida curada nessa missão que se chama Programa Conceber. Então, lá eu não estou sozinha. Então, eu tenho o Léo, meu marido diácono, que faz a parte da fertilidade bíblica. E aí eu tenho uma equipe grande também de nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, outros ginecologistas também, para conseguir aumentar essa capacidade das famílias poderem realizar este grande sonho. Porque, de fato, sozinha eu não conseguia mais. Mas não seria interessante, Léo, ter a possibilidade de transformar... Viu, Léo? Léo tá escutando lá, não? Escuta, bem rapidinho, só para atrapalhar vocês aí. Não seria interessante transformar esse programa numa pós-graduação de fertilidade para que as outras ginecologistas possam atuar com a expertise que você não consegue dar de demanda? Perfeito. Então, o que a gente transformou? Hoje eu tenho 120 médicos que já estão comigo, aprendendo o método. Aí sim, hein? Aprendendo, não só médicos, mas nutricionistas, psicólogos também, aprendendo o método Conceber. E a nossa próxima etapa para o ano que vem, a gente já está elaborando, realmente a pós-graduação certificada pelo MEC. Então, ótimo, como a gente já tem essa demanda grande, a gente já tem essa expertise com os profissionais, então agora o próximo passo já é criar essa pós-graduação, que já está até com data marcada aí para fevereiro do ano que vem. Olha, que bom! Gente, eu fico comprometido com você que está aí do outro lado, porque talvez as mulheres que estão acompanhando possam estar dizendo, mas Guto, conversa com ela, eu quero saber detalhes, pede para ela falar e tal. Gente, aqui na Expo Católica é tudo um tempo muito resumido, mas eu me comprometo, junto ao Diácono Léo e também à doutora Thalita, para que a gente possa fazer no Santo Flow completo, onde a gente possa tirar dúvidas ao vivo, onde as mulheres possam mandar perguntas para a gente responder, tudo bem direitinho. Fica aí esse compromisso, viu, Léo? Da gente fazer lá no estúdio Alphaville, ao vivo, perguntas e respostas para engravidar. Isso, perfeito. E com o Diácono Léo junto também, tá? Porque é muito importante falar também sobre a fertilidade masculina. E falando, assim, e quando eu olho pro Léo, ele é uma inspiração, viu? Para que eu possa chegar a essa idade com essa, olha, eu vou dizer, viu? 50 anos. 50 anos e eu falo que ele é meu cinquentão. É o cinquentão aí mais conservado do nosso mundo católico aí. Pois é, isso. E tem uma amiga chamada Fábia, lá de São Luís do Maranhão, sim, que ela se aproximou da doutora Thalita e engravidou, não foi, filha?
Engravidou. Mesmo? Com um mês do programa. Fábia, um beijo pra você. Depois quero conhecer a sua história. Pois é, ela ainda, o bebezinho não nasceu, foi pro céu o primeiro, mas assim. 5 meses, viu? Mas foi 5 meses, viu? Olha só, 5 meses. E ela, quanto tempo que ela tentava, e agora vamos se preparar agora para a segunda tentativa, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, né? Mas a gente já viu o rostinho dela, não era amor? Era uma menininha, não era? Oh, meu Deus. Como chamar a menininha? Como chama? Maria, eu não recordo. Mas, Thalita, muito obrigado de coração. A generosidade de vocês estarem aqui. Fica o compromisso da gente fazer um ao vivo com perguntas e respostas. E eu tenho muito desejo de ampliar dentro do Santo Flow essa grande cadeia que traz esperança para o coração das mulheres. A gente escuta muitas pessoas pedem oração para engravidar e tudo. E eu penso que o que você faz é um trabalho muito precioso. Parabéns e que Deus abençoe. Obrigado mesmo. Obrigada, Guto. Agradeço muito, muito mesmo. Que bom. Possa levar essa inspiração para muitas famílias. Quem desejar adquirir o livro Fertilidade, editora Ângelos. Casais da Bíblia que geraram o seu milagre. Lindo. Tá aqui, muito obrigado também a toda a parceria com a Ângelos e vamos continuando aqui no Aconteceu na Expo, aqui no Santo Flow. Deus abençoe.